Senhor presidente, deputado Jair, senhoras e senhores presentes, ontem fiquei aqui em silêncio porque achei importante que todos se posicionassem sobre as unidades pacificadoras. Mas hoje venho aqui externar a minha opinião. Nos sucessivos mandatos do senhor Sérgio Cabral, quando era secretário, o senhor José Beltrame, e começou o projeto das UPPs, eu subi aqui por diversas vezes para dizer que esse projeto tinha uma base política eleitoral. E por que teria início pela Zona Sul? Porque naquela época, 2006, houve eleição de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E o candidato do PMDB era o senhor Eduardo Paes, que ganhou a eleição no segundo turno, que se deu após um feriado, dado ponto facultativo, para os eleitores da Zona Sul irem para suas casas de veraneio, fora da cidade do Rio de Janeiro. E o senhor Eduardo Paes ganhou as eleições do senhor Fernando Gabeira por apenas 50 mil votos de diferença. E na Zona Sul, perdeu as eleições na proporção de 7-3. E aí começou os PPs pela Zona Sul, com aplauso de toda a mídia escrita, falada e televisada. E aqui eu dizia que como projeto piloto seria válido, mas como um projeto consistente seria quase impossível. Porque tínhamos, naquela época, só na cidade do Rio de Janeiro, quase 600 comunidades sob domínio do narcotráfico ou das milícias, que são faces criminosas da mesma moeda. E como poderíamos fazer UPPs em 600 comunidades? Não teríamos sequer um policial militar para colocarmos no interior ou na nossa Baixada Fluminense. E também nas próprias ruas da cidade do Rio de Janeiro. Mas, com aplauso geral da população, abanada pela mídia, o projeto foi crescendo, inflando. E tinha um segundo erro básico. Eu aprendi que quando era jovem, e os senhores são militares, que um sistema solar só pode ter um sol. Por isso é um sistema solar. E numa comunidade dominada pelo narco, não poderiam coexistir dois sóis: o militar da UPP e o comandante do narco local. Isto não poderia dar certo, porque só caberia ter naquele local uma autoridade instituída. E a autoridade instituída era a autoridade militar e não
o chefe eventual do narcotráfico. Além do mais, trazia uma economia para o narco que dominasse aquela comunidade muito grande, porque a própria UPP dava proteção institucional, não que tivesse no jogo formal, mas institucionalmente, para que não houvesse invasões de outras facções. Cansamos de denunciar isso aqui, mas a sociedade se fazia de surda, e principalmente a nossa mídia. Houve aquele espetáculo fantasioso da tomada do complexo do Alemão. E quem já fez obras, como eu fiz, sabe que tem lá uma galeria de 2x2, que parte do narco saiu do morro por dentro dessa galeria. Então isso ganhou uma dimensão espetaculosa, até o momento que o projeto foi se esvaziando. Mas antes disso, Sérgio Cabral foi eleito em primeiro turno para o segundo mandato. Essa é a verdade. Ora, então esse é um projeto político eleitoral que nasceu para não dar certo e desorganizou, no meu entendimento, todo o sistema de segurança pública do Estado. E precisa, de fato, ser revertido com planejamento, sob os auspícios do comandante-geral da Polícia Militar. Chame-se ele o nome que tiver, mas você tem que desmobilizar com planejamento e, evidentemente, alocando esses efetivos pelo conhecimento territorial que tem a Polícia Militar naquelas áreas de maior índice de criminalidade. Mas não compete a nós, parlamentares, querer dizer como é que vai fazer isso. Isso é ao talante do comando da Polícia Militar. E isso ocorrerá inexoravelmente, porque o projeto não deixou raízes nem na segurança pública e muito menos na assistência social. E não há nenhuma comunidade que possa resistir aos embates do narcotráfico sem que ela seja inserida na cidade formal. E para inserir na cidade formal, tem que levar cidadania, serviços públicos. Eu pergunto aos senhores que são militares aqui no parlamento, foram, né? Se conhecem alguma comunidade que tem o PP, que lá esteja instalado o Ministério Público e um juiz de plantão. Não tem. Que esteja lá instalado o sistema bancário. Que esteja lá instalado todos os serviços públicos que a cidade tem. Ora, então, diante disso, se deu esse desmanche desse projeto, que tem que realmente ser cuidado, planejado, para se ter um projeto diferenciado do mesmo, de mais qualidade, em que a segurança pública volte a ter domínio e controle da nossa cidade. Mas deixando aqui, por último, senhor presidente, a correção de um erro histórico. Quando o narco começou a tomar conta,
muitos louvaram as milícias, muitos. Ouvi muito discurso de político, falando de político, dizendo que as milícias eram uma organização de proteção da sociedade. E eu dizia aqui, e continuo a repetir, são faces da mesma moeda. São todos, sem exceção, criminosos. Muito obrigado, senhor presidente.